SST em órgãos públicos. Amigos, estamos entrando na última etapa de SST no sistema público de escrituração digital, a última etapa da revolução de SST a partir da tributação, a partir da digitalização, a partir da prestação de contas, gestão por desempenho, produção de resultados. O que está sendo aferido agora, e a sociedade exige isso de forma muito forte, né? O que está sendo exigido agora é resultados. E o SPED, juntamente com seus módulos, né, DCTF Web, FDRINF, E-Social, Cero, esse arcabouço de funcionamento de transmissão de dados para fins de empoderamento do trabalhador, chega na etapa final, finalmente está em vigor a exigência de envios para órgãos públicos, envios de SST. Quarta etapa. Bem, e é nesse contexto que nós estamos aqui fazendo esse informe a vocês, porque tem muitas possibilidades, né? Tem muita novidade, muitas possibilidades, muitos vazios, né? Principalmente vazios de competência em relação à responsabilização, quem faz o que, quando, o que é órgão público, quais são esses órgãos públicos, quais são as informações, os registros e como se organiza a aplicação de SST em relação ao administrador público, em relação a essa espécie de trabalhador chamada servidor público, né? Então nós temos agora um prazo, cuidado que o prazo é 15 de cada mês subsequente, antecipando para o dia útil, sempre que houver feriados, né? Então, eu quero lembrar aos amigos que olhar para frente a partir desse pano de fundo que estamos colocando agora, dizendo que o LTCAT, o PPP, mesmo que não houvesse E-Social, são obrigatórios para o administrador público. Olha que interessante. Mesmo que não houvesse E-Social, por força da súmula vinculante número 33, mandados de injunção, foram mais de 21 mandados de injunção no STF, que determinou o preenchimento da lacuna causada pelo Poder Legislativo, que até hoje não fez uma lei complementar regulando a matéria. Então, portanto, há um vazio legislativo e o STF supriu esse vazio mediante uma súmula dizendo o seguinte: toda vez que houver um servidor público exposto a fator de risco ensejador de aposentadoria de condições especiais do trabalho, há que se fazer o LTCAT e o PPP como se regime geral fosse. Isso é uma coisa. Outra coisa é, órgãos públicos são obrigados a enviar os eventos da SST para os segurados que lhe prestam serviço que não são efetivos. São os comissionados, os cargos eletivos, os prestadores de serviço em geral. Esse conteúdo, pessoal, ele é importante porque a gente agora vai definir se o nosso contador, se o engenheiro, o médico do trabalho, finalmente vão conversar, né? Se o administrador público, secretário de recursos humanos, secretário de administração, normalmente é o secretário de administração, né? Nos municípios, nos estados, na própria União, lembrando que vale para o poder legislativo, executivo e judiciário. E no município não há o poder judiciário, há apenas o legislativo e executivo. E todos esses estão compreendidos nessa definição de órgãos públicos. Então nós temos aí o calendário, envio da carga inicial agora até dia 15 de fevereiro, responsabilidade do administrador público que tem a certificação digital como representante daquele poder, presidente da Câmara ou o prefeito, e as suas delegações. Ele que vai delegar, mediante procuração digital, ele que vai delegar aos secretários, que por sua vez vai delegar para emissão direta via escritório de engenharia ou consultório de medicina, ou pela terceirização de um escritório de contabilidade, né? Mas essa estruturação, esse conhecimento é muito importante para o nosso consultor se posicionar e ofertar serviços, dando segurança contábil para essa prefeitura, para esse município, para essa Câmara dos Vereadores, né? São mais de 5 mil, né? 5 mil municípios no Brasil afora, né?
Então, a obrigação está aí, a novidade está aí, muito efervescente, porque a despeito do E-Social tem que se fazer o LTCAT e o PPP, papel, né, aquele jeito lá tradicional, para atender uma legislação específica do regime por ausência de uma legislação específica do regime próprio. E por outro lado, nós temos o E-Social que obriga os órgãos públicos a vários eventos do E-Social, inclusive os eventos SST, fora o 2220, que não há aplicação do 2220 para nenhum tipo de órgão público. Mas a comunicação ao centro de trabalho, 2210, a informação de monitoramento de registros ambientais lá no 2240, esses são obrigatórios para aquelas situações nas quais a administração pública contrata um trabalhador em regime geral de previdência social. Amigos, são esses os informes. Vamos continuar aqui trazendo para vocês esses considerando, né? E conte conosco. Até a próxima.